causa de um salário quer vir embora de Bruxelas? Não, naturalmente que não é por causa do salário, mas o salário é significativo. Aquilo que um eurodeputado ganha para representar o povo português é uma ofensa para o povo português. Ganhar 18.000 euros por mês, pagar imposto sobre cerca de um terço e um imposto de 20% sobre quase um terço desse vencimento é uma ofensa para o povo português, que vive esmagado com impostos que lhe chegam a levar mais de metade dos rendimentos. O senhor fala em 18.000 euros, mas um eurodeputado não ganha isso por mês. Ganha 6.200 euros líquidos, 4.299 para despesas gerais. Como é que esse dinheiro lhe caiu na conta? Eu explico. O eurodeputado ganha 8.000 e não sei quantos, e 700 por mês. Depois tem o desconto dos impostos, fica em 6.200, 6.000 e tal. Depois tem 4.000 euros para despesas. Que é o que acabei de dizer. Que acabou de dizer que se fizer as despesas faz, se não fizer, fica na conta bancária o dinheiro. E depois tem 304 euros por dia, por cada dia que lá estiver. Se estiver lá de segunda a sexta, está 5 dias, ou seja, tem 1.500 e tal euros por semana. Faça as contas nos dias úteis que tem um mês. Não está lá sempre. Mas pode estar-se. E há alguns que estão. Quanto é que acha que um eurodeputado deve ganhar? O suficiente para ter uma vida digna e que possa, de alguma forma, estar correlacionada, uma vida digna e em respeito pelas dificuldades do povo que representa. 18.000 euros é ofensivo para o povo. Mas não é só isso, sabe? É que ao fim de 5 anos, se lá estivesse 5 anos, ficava com uma pensão vitalícia de 1.300 euros por mês. É claro que eu podia calar-me, como fazem muitos, e usufruir desses benefícios todos. Mas eu não ando na política para isso. Pus a boca no trombone. Outros eurodeputados, até de outros países, mas também alguns portugueses, procuraram usar uma parte dessa verba para outras funções. Uns abriram bolsas de estudo, promoveram estágios. Porquê é que não faz isso? Olha, eu não sou de dar esmolas para aliviar a consciência. Nem sou adepto... Estágios são esmolas? Não sou de dar esmolas para aliviar a consciência. Eu tenho, desde que me conheço, mas desde que tenho uma vida profissional estável, tenho os meus atos de solidariedade. Uns fixos, mais ou menos, outros de acordo com a circunstância, mas não os digo publicamente. Não resolve o problema que eu levantei. Pode aliviar a consciência do deputado, pode facilitar as coisas, mas não resolve o problema que eu levantei. Mas fica bem com a sua consciência, como diz, se ficar lá 10 meses até junho do próximo ano e arrecadar 180.000 euros. E se ficar 5 anos, arrecadava mais de 1 milhão de euros, possivelmente. E fica bem com a sua consciência, então? Mas mesmo o não problema concorda. está na minha consciência ou em quem paga essas quantias. Mas se não ficar bem com a consciência, porque é que não renuncia? Deixe-me dizer, eu estou a denunciar, não é renunciar. Eu disse renuncia. Ouça, não está a perceber, vocês não estão a perceber. Eu estou bem, só que o meu estar bem é ofensivo para o povo português. Politicamente ofensivo. Se eu sair, não resolve nada. Antes de eu ir para lá, as coisas continuavam na mesma. É um eleito, neste caso é um cargo político. O que é que pode fazer no seu mandato para mudar isso? Isto que estou a fazer. Não pode fazer lá em Bruxelas, Não. em Estrasburgo? Olha, o Parlamento Europeu nem sequer tem iniciativa legislativa. É meu dever denunciar perante o povo português esta situação. Percebe? E que era desconhecida. Absolutamente desconhecida. Aquilo que se pensava é que eram 11.000 euros por mês. Aliás, houve aí um partido que se candidatou ao Parlamento Europeu dizendo que um eurodeputado ganhava 12.000 euros por mês. O que é que acha que é um salário digno para um eurodeputado? Ouça, não é seguramente 18.000 euros por mês para um país cujo salário mínimo é inferior a 500 euros. Não é seguramente dar uma pensão de reforma de 1.300 euros ao fim de 5 anos. Pois, mas é que estou a procurar uma solução Tá bem, política. mas eu não me porque, compete a mim estar a dizer isso. Eu digo que seja digno e seguramente metade disso dava suficiente. Mas tem que haver uma harmonização, compreende isso, no Parlamento Europeu. Ninguém quer. Porque há salários mínimos mais altos noutros países. O que eu vejo lá com as pessoas com quem eu falo, desde a extrema-direita à extrema-esquerda, todos a fazerem construções e inversões teóricas para justificar isto. Concordou com o programa eleitoral do Movimento Partido da Terra, naturalmente. Sim. Lá estão as 3 ideias que agora o Soutor repete no âmbito do novo partido. Liberdade, justiça e solidariedade. Eu que redigi o programa eleitoral. E o MPT concordou, foi isso? Sim, concordou. Estivemos na apresentação. O que é que falhou na ligação com o MPT? Eu não quero revelar publicamente as causas de uma separação. Eu sou advogado e sempre aconselhei os meus Sim, mas na política há clareza necessária e escrutínio. Eu concluí, por factos que não quero revelar publicamente, a não ser que seja muito obrigado, concluí que não é possível realizar o projeto político que o país precisa para resolver os problemas nacionais.
no MPT. Mas é uma divergência ideológica? Não. É uma metodológica, se quiser. Metodológica. E, então, adiante, um partido deve estar ao serviço do povo e do interesse nacional e não dos seus dirigentes. Portanto, acha que aqueles dirigentes estão a serviço a si próprios? Eu acho que um partido deve estar ao serviço do interesse nacional e não dos seus dirigentes. E foi isto que me levou a sair do MPT. Mas isso tem a ver com a delegação do Parlamento Europeu ou com a direção nacional do Partido da Terra? A política é serviço público e não é benefício próprio. É só isto e não vou dizer publicamente. Não adianta estar com perguntas à volta. Não vou precisar mas disto. Compreendo que é claro perceber isso. Eu sou torpedo de clareza aos outros, talvez seja interessante. Mas quero que seja mais claro. Gostava de perceber melhor. Não consigo realizar lá um projeto político. O problema é um problema metodológico, é um problema de como se faz política. Mas daqui para a frente ou tem a ver com o Parlamento Europeu? Tem a ver com o partido. Tem o direito de sair do MPT e fazer um projeto próprio. A democracia é isto, é a liberdade de associação política. Chegou a militar no MPT? Não, assinei uma ficha num dia e 3 dias depois saí do partido à frente deles ali. Disse, vou fazer o meu partido, nem sei se chegou a ser deliberado ou não, mas portanto, se fui militante foi... Por 3 dias? Nem uma semana, não sei... Assinou já depois das eleições? Eu assinei em julho ou em agosto, foi numa reunião em julho ou em agosto. Propôs internamente um outro projeto político? Não. Fiz propostas internamente. O projeto político é o mesmo, mutatis mutandis. Liberdade, justiça e solidariedade. À volta disto. E, portanto, fizemos isso para as europeias. Não é possível fazer isto para as legislativas. Um contrato político, mediante um qual uns dão os votos e outros mandam, não é curial. Achava que poderia mandar, tendo em conta o peso eleitoral que tem. O mandar era isto. Mandarem todos, pôr o partido ao serviço do povo português e dos seus militantes. A Comissão Política do MPT são 5 pessoas, todas aqui de Lisboa, todos amigos. Não há um dirigente que seja do Porto, que seja outro do Algarve, ou outro da Madeira, ou outro de Trás-os-Montes. São todos aqui de Lisboa, à volta da Assembleia Municipal de Lisboa. E era isso que tinha que mudar? Claro. O partido tem que ser um partido nacional. Tinha que ser um partido aberto aos militantes de todo o país, aberto ao país, aberto às necessidades de mudança política que há em Portugal, e não um partido fechado para 5 pessoas. Para si só é possível militar num partido que seja criado por si? Não. Eu nunca militei em nenhum partido, antes do 25 de Abril, que militei na organização juvenil de um partido. Na UEC. Para mim é possível toda a gente militar num partido democrático, que esteja aberto a todos, esteja aberto à discussão, um partido que seja olhado como um instrumento político e não como propriedade dos seus dirigentes. Haver um processo interno no MPT, o Sr. poderia concorrer. Sim. Se visse que o partido era viável. Não é? Não é absolutamente viável. O MPT nunca será um partido nacional. E é preciso ser nacional. É preciso ser nacional. Para resolver problemas nacionais tem que ser um partido nacional. Tem que ser um partido aberto à sociedade portuguesa. A ter o contributo de todos e não fechado num núcleo fechado de pessoas. E o novo partido será isso? Tentaremos que seja. A base é a mesma, a justiça e solidariedade. Estamos a discutir a causa ambiental. O que eu lhe digo, a declaração de princípios vai ser apresentada, espero, brevemente. Está praticamente redigida, estamos a trabalhar sobre ela. Para mim, esses 3 elementos são os valores matriciais da República. E eu defendo... Um partido republicano. Eu defendo que em política hoje devemos dar novo conteúdo àquela célebre frase da Margaret Thatcher nos anos 80 na Inglaterra. Back to basic. Voltar às bases da República, às bases do republicanismo. O senhor a citar Margaret Thatcher? Não estou a citar Margaret, estou a dizer que ela preferiu uma frase que nós podemos utilizar com outro conteúdo, com um conteúdo progressista, e não com o conteúdo reacionário que ela lhe deu. O senhor considera-se um homem de esquerda? Sim. Será um partido de esquerda? Não estou preocupado com isso, porque a geometria política tradicional está completamente subvertida. A esquerda, o que é de esquerda ou de direita, hoje não faz sentido aqui em Portugal. Nós vemos na esquerda atitudes que são de direita e vemos às vezes na direita posições que são mais próximas até da esquerda. Portanto, a geometria política está subvertida. Os nossos valores são eles. Liberdade, defesa da liberdade, combater o medo, ter suspensos de acordo com o que está previsto na lei. Certo. E eu não vou suspender, vou pedir ao povo português que me substitua o mandato no Parlamento Europeu por um mandato na Assembleia da República, onde venho ganhar menos de 1/3 do que aquilo que ganho lá. Quanto é que deve ganhar um deputado? Não me compete a mim fazer, isto deve ser objeto de uma discussão do país, mas deve ganhar o suficiente. Em Portugal ganham pouco. Ganham 3.515 euros ganham brutos. pouco em Portugal. Como vê,
é mais de 5 vezes Ganham menos, Doutor. é menos de 5 vezes do que ganha um deputado europeu. É um salário Baixo. digno? Não. Os Não deputados é. ganham Não permite, pouco? Se é esse o ordenado, 3.500 euros brutos, é, incluindo despesas de representação. então não é digno, não permite. Isto digo-lhe francamente. Assim como digo que aquele salário de 18 mil euros é obsceno, este é indigno. Mas está indexado também ao Presidente da República, como sabe. Mas eu digo, não é só o deputado. Os órgãos de soberania em Portugal são mal remunerados. A começar no Presidente da República e a acabar nos juízes. Acha que um deputado não deve ganhar menos que um bastonário? Por exemplo, acho que sim. Um bastonário ganhava, ganhava 10 salários mínimos. 10, não sei quanto é que era, eu recebia líquido 4.800 euros por mês. São 10 salários mínimos. Pronto, sim. Acha que é um bom salário para um bastonário, digno para a função? Para quem vivia em Lisboa, sim, acho que é. Não permite grandes coisas, não permite viver, ter padrões de vida muito elevados em Lisboa, fora da casa. Quando deixou de exercer a profissão, eu ganhava mais quando estava a exercer a advocacia, bem mais. Se o povo lhe der o voto para as eleições legislativas, ficará aos 4 anos? Você está-me a pedir previsões que eu vou vir profeta. Doutor, eu sou um simples há 6 político. meses ninguém pensava que o senhor poderia colocar fui esta o primeiro a suspender o mandato. Fui o primeiro. Por eu anunciar publicamente, com toda a transparência, que ia pedir um novo mandato em vez daquele. Se o eleitorado achar que eu sou mais útil em Bruxelas, deixa-me estar. Se não me elege aqui. Se achar que eu sou mais útil cá, elege-me cá. Acha que há alguma coisa mais transparente do que isso? Ficará lá no Parlamento Europeu se não for eleito, é isso? Sim. Aqui? Sim, eu sempre disse isso. Mesmo que não concorde, não é só com o salário, percebe-se que há mais algo que o desencanta em Bruxelas agora. Eu não acredito muito nas instituições cujo futuro, cujo cimento agregador seja o dinheiro. Então porquê é que não renuncia Lá está você, quer dizer, isso resolve o problema. Não é, se eu estou lá, posso combater lá. Pode ser mais útil a fazer outras coisas? Eu nunca vi nenhum deputado aqui renunciar por o ordenado ser indigno. Mas doutor, também nunca se afirmou político até agora. Está bem, mas eu estou-lhe a dizer que eu não sou de desistir. Eu não sou de me demitir. Por fim, quando é que saberemos o nome e a estrutura e o programa do partido? Em outubro, penso que se saberá isso. Em outubro, provavelmente até na primeira quinzena de outubro se poderá saber isso. Mas não lhe posso dizer datas, porque ainda não há datas para isso. Aquela fasquia das europeias é importante para si? Ouça, eu não tenho fasquias quando vou às eleições. Eu vou às eleições para ser eleito. E não ponho fasquias. Os eleitores são soberanos. Eles que decidam.